Alexandre, eu sou técnico em radiologia médica, trabalhei também na área industrial e a área industrial, nessa parte da radiologia, tem como finalidade a descoberta de defeitos em peças, é utilizado na indústria química, petroquímica, na indústria alimentícia e usam-se para isso equipamentos de radiação ionizante, tanto como uma forma eletromagnética, como de uma fonte emissora de radiação. Tá? A atuação em portos, aeroportos, presídios, refinarias, paradas para manutenção, o profissional dessa área é muito requisitado. Tem que se observar a utilização no sentido de scanners. Esses scanners geralmente utilizados em portos, aeroportos, nós usamos a radiação mais eletromagnética, que é induzida através do diferencial de potenciação. E tem como finalidade descobrir se algum passageiro de um avião está transportando drogas, está transportando materiais ilícitos, animais silvestres, enquanto a gammagrafia é mais voltada para a indústria naval, a indústria química, petroquímica, com a finalidade de se atestar a integridade de juntas que foram soldadas. Tá? As fontes são scanners, como eu acabei de relatar, ou fontes de emissão de gammagrafia, geralmente com cobalto 60 ou césio 137. A gammagrafia, como eu relatei agora há pouco, por ser uma fonte radioativa com material emissor, como isótopo, desde o transporte até a utilização, deve-se ter o maior cuidado possível, pois se trata de um elemento radioativo que qualquer acidente que aconteça, a contaminação é grande. Para que esse tipo de inspeção seja realizado, geralmente os horários são específicos, tarde da noite, madrugada, com o pessoal distante, a gente tem a obrigação de manter uma área isolada, tem um isolamento, pessoas não autorizadas não podem ficar no local, enquanto o inspetor vai fazer os cálculos, vai fazer todo o procedimento para que esse ensaio seja realizado com segurança. É utilizado também na indústria alimentícia, com a finalidade de manter o que está sendo exportado, como carnes, proteínas, frutas, submeter essas coisas, essas substâncias, à radiação ionizante para que as bactérias sejam mortas, aumentando assim a longevidade, até porque muitas vezes esses produtos eles viajam 1 mês, 2 meses dentro de contêineres e precisam naturalmente ter uma longevidade maior. Enquanto nós temos também os scanners, que são colocados em presídios, aeroportos, como não sendo uma radiação constante, não é uma fonte emissora, mas naturalmente uma que é produzida através de um diferencial de potenciação, com a finalidade de se descobrir drogas dentro de malas, animais silvestres dentro de malas, ou geralmente são produtos ilícitos. Essa é a finalidade desses scanners. Na área de ensaios não destrutivos, onde eu sou especialista em alguns métodos, a principal finalidade da gammagrafia é se descobrir em metais, em tubos, juntas que foram soldadas, juntas de topo entre tubos ou chapas, a existência de trincas, defeitos internos da solda, para que elas possam ser corrigidas, isso na fabricação ou no acompanhamento desses defeitos quanto à progressão, se esses defeitos estão estacionários ou estão aumentando. Essa é a principal finalidade do uso da gammagrafia na indústria, na parte que se diz respeito a ensaios não destrutivos. Como o próprio nome já diz, ele não interage com a peça, ou seja, ele não destrói. Existem os ensaios destrutivos,
que são os ensaios de dobramento, de resistência, onde os corpos de prova são destruídos para testar os limites metalúrgicos de cada peça, mas não é o caso de ensaios não destrutíveis. A gente vai atestar a integridade da junta que foi soldada ou aquele equipamento. A gente quer saber se existe alguma trinca no interior de um rolo laminador de uma grande indústria. Então nós utilizamos esse método para testar se nós temos ou não alguma descontinuidade ou algum defeito interno naquele equipamento ou junta que foi soldada. A radiologia industrial e a radiografia industrial são absolutamente a mesma coisa. Bem, a radiologia industrial a gente pode fragmentar como sendo a parte de portos, aeroportos, né, que a gente usa a radiografia mais a nível de scanner. Já a radiologia industrial a gente pode colocar a nível de gammagrafia, porque a radiologia não usa raios gama. No caso, só quem emite raios gama são isótopos. Então, são diferentes no meu ponto de vista. Um atua mais com scanners e outro com elementos radioativos, tá? Mas ambas são da área industrial. Na área médica também, na área de saúde, se usa a gammagrafia para tratamento de cânceres, né? Que é naturalmente a medicina nuclear, que é essa parte que utiliza radiotraçadores e até realmente o Césio-137 ou cobalto para tratamento de cânceres. Não existe fonte natural na radiologia industrial. Natural é natural porque é um isótopo, mas ele, para poder ter essa finalidade, né, essa característica de emissão de raios gama, ele tem que ser enriquecido, né? Nós temos diversos materiais naturais na tabela periódica que emitem naturalmente, mas não são todos que têm essa característica de atravessar objetos, não é? Mas para isso eles têm que ser enriquecidos. Uma fonte natural por si só não tem utilidade na indústria. Só o fato de eu trabalhar com radiologia industrial já me faz estar em constante perigo devido à radiação. Sim, sim. É importante a utilização de EPIs, né? O transporte desses equipamentos, né, de gammagrafia, tanto o condutor, o veículo tem que ser altamente treinados para isso, assim como o operador desse equipamento, para evitar não só ele, como outras pessoas ao seu redor estejam submetidos, né, a esse tipo de contato com esse tipo de radiação que é altamente maléfica no organismo, né, em organismos vivos. Então, é extremamente importante o conhecimento e o domínio de EPIs e esses cuidados quanto à utilização. A orientação de que, havendo qualquer tipo de acidente com esse tipo de material, com esse tipo de fonte, a primeira coisa é isolar a área, afastar todas as pessoas, certo? Entrar em contato com o CNEM, que vai mandar uma equipe ao local para que seja removida aquela fonte da forma mais segura possível e evitar assim os danos ambientais, né? Então, em caso de acidentes, isolar o local, afastar todas as pessoas daquela localidade e entrar em contato urgente com o CNEM, para que eles mandem a equipe para que possa avaliar a situação e tomar as providências cabíveis. E aí? Mitos de verdade. A CONTER e o CRTR são os órgãos que fiscalizam e regulamentam a radiologia industrial? Não. O CONTER, ele regulamenta mais a área de saúde, né? Junto com os conselhos regionais de técnicos e tecnólogos. Mas quem realmente autoriza um inspetor a utilizar a radiografia industrial é a ABEND. A ABEND, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos de Inspeção, tem pessoal de ensaios não destrutivos, o CNEM. O
O que nem aplica as provas, aplica todo o processo seletivo, certo? Enquanto a ABEND vê a parte de cursos e a parte de qualificação do inspetor, o que vai utilizar as fontes radioativas para a área industrial. E no caso, o CRPR é bem específico para as aplicações da radiação ionizante mais eletromagnética ou até nuclear, no caso da medicina nuclear. Mas no caso da utilização na área da saúde é o CRPR e o CONTER. Na área industrial é o CNEM e a ABEND. Já sou tecnólogo, portanto posso atuar na área de industrial sem precisar de qualquer outra qualificação? Não, negativo. Como eu acabei de dizer, quem vai fazer a fiscalização e aplicar as provas, de quem vai certificar e autorizar o tecnólogo a utilizar, a trabalhar com esses equipamentos, é a ABEND, juntamente com o CNEM. E, nem se falando na área industrial, o aspirante a essa qualificação tem que ser indicado pela indústria, ou seja, ele já tem que estar inserido na área industrial para que o empregador solicite ao CNEM que sejam aplicadas as provas. Uma vez ele aprovado na prova do CNEM, ele passará também por provas práticas e teóricas junto à ABEND. Só assim ele vai ter o registro dele e vai poder atuar na área industrial. O investimento da área industrial é muito caro, por isso impossibilita alguns trabalhadores de conseguir a sua qualificação. É verdade. Do início do curso até a qualificação final é um processo lento e muito caro. O aspirante tem que, naturalmente, fazer o pagamento desse curso. É um curso que geralmente dura 3, 4 meses. Tem-se as provas teóricas e práticas, desde que o empregador solicite ao CNEM, e são somente em alguns locais do Brasil, geralmente São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, é que realizam essas provas teóricas e práticas no aspirante ao técnico ou tecnólogo a atuar e realizar essas provas para poder obter a certificação.